Estamos mais uma vez reunidos aqui para a atividade da Evangelho Terapia dessa semana, agradecendo a vocês que vêm buscando um contato com as atividades da casa, pelo YouTube, pelo Facebook. Eu, de minha parte, agradecendo a oportunidade que a casa e os trabalhadores encarnados e desencarnados me oferecem de trabalho, de aprendizado, e possamos todos nós elevarmos nosso pensamento em prece, agradecendo ao Mestre querido, que nos deu, no seu Evangelho, a rota de orientação e conduta do nosso dia a dia, da nossa existência. Agradecer a Zico Horta e sua equipe de trabalhadores, a Dona Ivone do Amaral Pereira, seus colaboradores, ela responsável pelo trabalho da Evangelho Terapia, o SOS Vida. Possamos nós, que aqui estamos, elevarmos nossas vibrações, sintonizarmos o nosso pensamento, aprimorarmos o nosso espírito para estarmos em sintonia com vocês, recebendo de vocês o amparo, o auxílio, a orientação necessária nesses dias. Tendo a certeza, Mestre amado, tendo a certeza de que Zico Horta e seus colaboradores estão conosco a nos orientar, nos auxiliar. Possamos mais uma vez, Mestre, mergulhar no Teu Evangelho à luz da doutrina espírita e fazer com que esse Evangelho faça parte da nossa vida. Que assim seja. Antecipadamente eu pedi que a minha filha, que veio comigo fazer essa gravação, ela é a diretora, operadora de áudio dos meus vídeos, minha auxiliadora, e ela abriu no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os que são misericordiosos. E nós vamos ler aqui, ela abriu logo no princípio do capítulo, nós vamos ler 3 passagens evangélicas do tema Perdoai para que Deus vos perdoe. O item 1 é uma passagem do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. O item 2, também do Evangelho de Mateus, agora no capítulo 6, versículos 14 e 15, Jesus diz o seguinte: se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E o item 3, do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 18, versículos 15, 21 e 22, que diz o seguinte: se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. É muito interessante, nós pararmos para pensar com relação ao perdão. Na oração dominical, no Pai Nosso, lá Jesus fala, perdoai as nossas ofensas, ou nossas dívidas, alguns falam dívidas, ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que não têm, os têm ofendido ou são nossos devedores. E é muito interessante a proposta de Jesus, quando ele lança essas condições aqui para que possamos alcançar essa bem-aventurança da misericórdia, entendendo que, ainda em nossas limitações, temos certas dificuldades, mas exatamente é essa a proposta, de superarmos as nossas dificuldades em vista de um entendimento do aprendizado de Jesus. Sabe toda a espiritualidade, de que temos ainda falhas. E exatamente essas faltas, essas falhas que nós temos que analisar. Porque se rogamos de Deus, de Jesus, da espiritualidade que seja,
que entendam as nossas faltas, as nossas falhas e perdoem nossos equívocos, nós também devemos fazer o mesmo. Não devemos nunca nos colocarmos na condição de juiz. Por não nos colocarmos na condição de juiz, nós vamos exercitando o entendimento do perdão. Porque vamos percebendo que temos as nossas faltas, começamos a entender a falta do outro, né? E começamos a exercitar em nós o perdão. Porque se rogamos, né, aquilo que Jesus coloca, se nós aprendermos a perdoar as faltas dos nossos irmãos, obviamente, a inteligência suprema, como é colocado pela espiritualidade, né, a figura de Deus, vai perdoar as nossas faltas. Nós temos que começar a exercitar isso, o perdão da falta do outro. Entender que o outro tem limitações assim como eu tenho. E é interessante, Valdeia coloca muito isso, se não me engano, nessas últimas atividades ela falou isso, talvez até na mediúnica, então as pessoas não têm acesso, mas ela costuma falar isso. Perdoar não é você entrar em conúbio com o erro do outro. Não é você ser cúmplice ou conivente do erro do outro. Não, é você entender o erro do outro. Você pode não concordar, obviamente você tem o direito de achar equivocada a atitude do outro, mas você não tem o direito de repreendê-lo, muitas das vezes, como se você fosse dono da verdade ou de uma conduta mais ilibada. Não, é você entendendo o equívoco do outro, pensando primeiramente que você também tem os seus equívocos. Então, por isso que Jesus fala, se nós aprendemos a perdoar a falta do outro, o Pai vai perdoar a nossa falta. Joana de Ângeles tem uma frase dela que é muito interessante, que ela fala que quem nos colocou na condição de sermos juízes do erro do outro? É para pararmos para meditar, né? Nós não temos a condição, e diria eu, o direito de sermos juízes do erro do outro, porque nós ainda estamos em erro. Nós estamos, assim como os nossos irmãos de jornada, nos restabelecendo perante as leis divinas. Ah, mas as pessoas fazem uma coisa que eu não faço, têm uma atitude que eu não tenho, adotam uma postura que não é a minha. Ótimo. Se você não tem, não faz, não adota essa postura hoje, não quer dizer que você não tenha feito no passado. Talvez o seu espírito tenha aproveitado as oportunidades que foram dadas e foi se reformulando, foi se aprimorando, né? Foi modificando a sua conduta moral. Então, se hoje já temos a capacidade de superarmos limitações nossas, se não fazermos, né, se não temos a condição de fazer aquilo que às vezes os outros fazem, não quer dizer que não tenhamos feito no passado. Talvez no passado nós tenhamos feito até pior. Então é muito interessante nós pararmos para pensar por esse aspecto, de que não somos o juiz do outro, não temos realmente essa condição. Nem Deus é juiz. O juiz, na realidade, é a nossa própria consciência. Se Deus fosse a condição de juiz, e Ele tem condição para isso, né, pela imparcialidade dele, por ser a inteligência suprema, mas não é Deus que nos julga. Quem nos julga é a nossa própria consciência, que sabe que se equivocou perante as leis divinas. Então, nem Deus é juiz no aspecto de cobrança, né, de uma reprimenda. Então, se Deus não nos cobra, se a nossa própria consciência nos cobra, quem somos nós para julgar o outro? Quem somos nós para não perdoarmos a falta do outro? Lembrando sempre que talvez a falta do outro tenha sido a nossa do passado. E se nós tivermos o exercício diário de perdoar a falta do outro, o Pai vai nos perdoar. E é muito interessante, André, se você falou que Deus não é juiz, então como é que Ele vai nos perdoar? Ele entende as nossas limitações, muito mais do que nós próprios, e se percebe em nós, por via da espiritualidade, a busca de uma mudança, de uma reformulação, Ele ordena a essa espiritualidade, numa cadeia hierárquica, que nós sejamos amparados
para que cada vez mais encontremos condições de nos superar. Então, se eu de repente, busco uma mudança e começo a entender a limitação do outro, começo a perdoar os equívocos do outro, tendo em mente sempre que eu também me equivoco, a espiritualidade, vai começar a perceber isso e intercede a nosso favor, intercede em nosso benefício. Mas temos que fazer a nossa parte. Temos exatamente que buscar a reformulação. Temos que entender que assim como nós, o outro se equivoca, às vezes mais. Não quer dizer que eu não tenha feito isso numa existência pretérita, no momento passado. Então devemos perdoar sempre. Por isso Jesus ter falado a Pedro, quantas vezes vou perdoar o meu irmão? Várias vezes. Ele pega dessa analogia numérica, dos 70 vezes 7 vezes, o que à época, dentro da matemática ainda primária e precária da época, era um número assustador, para demonstrar por meio disso que nós devemos perdoar de uma forma a perder de vista, no próprio infinito dos números. Perdoar sempre. Mas é difícil perdoar sempre, Sim, é difícil porque somos ainda limitados. É difícil principalmente porque o nosso orgulho nos impede desse exercício. André, o fulano fez alguma coisa com você? Fez, a gente tem um probleminha no passado, Mas você está com raiva dele? Não, eu perdoei ele. Legal, estou pensando em chamar ele aqui em casa. Então eu não vou não, tá? Mas por quê? Porque eu não quero evitar de encontrar com ele. Isso é demonstração nossa de que na realidade não perdoamos. Estamos dizendo da boca para fora que perdoamos. Mas o nosso coração não perdoou. A nossa consciência não perdoou. Se faz necessário exatamente isso. Um autoexercício de reformulação para assim perdoar. É fácil? Não. Dependendo da situação, da condição, do que houve, o perdão é algo muito complicado. Mas é um exercício, é uma prática. Deve da nossa boca sair aquilo que está cheio o coração, como disse Jesus. Então não podemos dizer, eu perdoei o fulano. Eu vou trazer o fulano para conversar contigo. Não traz ele não, porque não quero nem ver essa pessoa. Mas então você não perdoou. Você está dizendo que perdoou, mas o seu coração, diz a boca aquilo que o coração está cheio. O seu coração na realidade não está cheio desse perdão. E aí como vamos, por exemplo, no Pai Nosso, rogar o perdão do Pai, se nós não exercitamos esse perdão? Como vamos medir em tempo ou em condições o perdão ao outro? Temos que perdoar infinitamente. Por quê? Porque o Pai nos perdoa infinitamente. A minha filha uma vez, uma conversa, de uma forma bem jovial, ela falou assim: pai, eu acho que Jesus às vezes fica meio saco cheio da gente, porque é tanta besteira que a gente faz, ele não desiste não. Se fosse eu, desistiria. Jesus não desiste. Se Jesus, que é um espírito superior, mas não tem a perfeição de Deus, não desiste de nós, imagine em Deus. E quem somos nós para desistirmos do outro? Nossa, André, falar é fácil. Falar é fácil, porque eu também faço exercício. Esse exercício do perdão. Você sabe perdoar, André? Não. Sinceramente, ainda não. Sou uma pessoa que às vezes traz um rancor muito grande. Não chega a ser um ódio, mas um rancor. Então eu tenho que superar esse rancor que eu trago às vezes no meu coração para um exercício, talvez ainda não nessa encarnação, de um perdão na acepção plena que Jesus propunha. Mas tem a possibilidade para tal. Tem todo um amparo para isso. Se nós perdoarmos, o Pai nos perdoará. Então, aquilo que nós falamos aqui, a partir do momento que temos a certeza, dessa frase de Jesus, dizendo que o Pai nos perdoará, se aprendemos a perdoar o outro,
é porque Deus vai estar sempre nos amparando por auxílio da espiritualidade para que nós venhamos, na prática do dia a dia, perdoar. Perdoar dentro de casa, perdoar no trabalho, perdoar na rua, perdoar em qualquer situação, né? Então é muito interessante isso. Uma historinha aqui do Divaldo, rápido, vou procurar não me estender, porque o tempo da evangelioterapia é menor. Divaldo disse que tinha pego um ônibus, né, lá em Salvador, isso há muito tempo atrás. O ônibus estava cheio e um rapaz veio e pisou no pé do Divaldo. E o Divaldo, daquele jeito às vezes engraçado dele falar, ele falou que o rapaz pisou exatamente num calo que ele tinha no dedo. Pisou e ficou, não percebeu que estava pisando. E aquela dor enorme, né? E o Divaldo tentando tirar o pé, não conseguia, até que o rapaz, no movimento do pé do Divaldo, percebeu, falou: senhor, desculpa, pisei no seu pé. E o Divaldo, né, naquele jeito cômico dele, falou: não tem problema não, não suportando a dor, né? Então é muito interessante quando o Divaldo fala isso, porque qual seria a nossa reação, né? Não está vendo meu pé não? Cego, insensível, né? Isso, nessa coisa pequena, nesse exercício pequeno, nessa prática pequena, é um exercício de perdão. É você entender que aquela pessoa não fez isso de propósito, ela não percebeu. Estendendo isso para um aspecto mais amplo, às vezes as pessoas, né, comentei isso aqui na palestra da semana passada, dessa semana, melhor dizendo, na semana passada, né, aqui a Evangelioterapia da nova semana, as pessoas às vezes fazem determinadas coisas sem a menor noção do que estão fazendo, porque não aprimoraram o seu entendimento da vida, a sua consciência. Se equivocam achando que estão agindo de forma certa. Se equivocam porque naquele momento ela acha que aquela melhor maneira, o melhor meio, a melhor alternativa. Será que eu talvez não me equivoque achando que a alternativa, o meio que eu estou utilizando é o correto, e talvez não seja? Talvez você pode aprimorar isso um pouco mais. Então é esse o objetivo, de nós entendermos a limitação do outro e perdoarmos essa limitação, porque nós temos também nossas limitações e rogamos ao Pai que nos perdoe. Então temos que exercitar o perdão também pelo outro, entendendo as limitações do outro, de forma indefinida. Temos às vezes, dentro do nosso lar, um desafeto. Entendemos hoje as ligações familiares e parentais que se estendem por séculos. Conversando com a minha mãe ontem, ela estava falando de um livro que ela está lendo, e uma ligação familiar de dois espíritos que se estende, né, que se arrasta, melhor dizendo assim, desde a época dos Césares, desde a Roma antiga. E aqueles espíritos sempre reencarnando no mesmo grupo familiar a título de reajuste. Se não exercitarmos o perdão, isso se estende. Se exercitarmos o perdão, aquela ligação de reajuste no futuro será uma ligação extremamente fraternal, afetuosa. Se encontrarão esses espíritos talvez no mesmo núcleo familiar ou parental para auxiliar o terceiro. Por quê? Porque eles, no seu convívio, no seu dia a dia, aprenderam a se reformular, aprenderam a se perdoar e perdoar o outro. Então, a ligação de reajuste acaba se tornando uma ligação fraternal. O laço consanguíneo deixa de ser quase que inexistente, apesar de ainda existir, porque se torna um laço afetivo fraternal. E aí talvez esses dois espíritos vão receber um terceiro, um quarto espírito para auxiliá-lo também nesse reajuste, porque eles já adquiriram algo, já se aprimoraram em algo. E a sua mudança contribui na mudança do outro. E é isso que acontece conosco no dia a dia. Nossa mudança, nossa reformulação contribui para a mudança do outro, na nossa casa, no ambiente de trabalho, na instituição religiosa, no convívio social. Então é muito interessante a proposta de Jesus, né, nessas passagens que nós lemos aqui do Evangelho de Mateus.
de que para que Deus nos perdoe, é necessário que aprendamos a perdoar. E aprender a perdoar é um exercício de autoaprimoramento, de autorreformulação, de entendimento da sua limitação para o entendimento da limitação do outro, sem que você venha a aceitar ser conivente ou cúmplice do equívoco do outro. Mas você começa a entender as limitações do outro, porque se você tiver um bom senso, tiver, acima de tudo, uma sinceridade para consigo mesmo, você vai parar a pensar assim, poxa, talvez eu faça até pior em determinadas situações. Talvez eu tenha feito pior, né? Quando nós começamos a estudar as ligações reencarnatórias. Então você começa a modificar isso. Esse é o objetivo da Evangelho-Terapia. Entender que os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, são para o dia a dia. Entendermos a limitação do outro. Nossa, mas você viu que camarada na televisão está falando um monte de besteira. Sim, tá. Mas entenda a limitação desse espírito. Entenda o grau de evolução em que ele ainda se encontra. Entenda a condição moral, de entendimento da própria psicologia daquela pessoa. A partir do momento que fazemos isso, vamos nos tornando mais complacentes ao equívoco do outro. E vamos, talvez, exercitando uma mudança que contribuirá na mudança do outro. Então, meus irmãos, eu acho que o objetivo da Evangelho-Terapia é esse: trazermos a luz do Evangelho de Jesus sob a ótica da doutrina espírita para o nosso dia a dia. Ah, André, eu tenho que perdoar? Tem. Por quê? Porque vai ser essencial para você alcançar essa misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se você aprende a ser misericordioso para com o outro, entendendo as dores que traz o outro em seu coração, você vai obter misericórdia para as suas dores do alto, ou mesmo de outras pessoas. A nossa mudança arrasta a condição humana. Estamos passando por um momento em nosso planeta em que estamos tendo uma oportunidade grandiosa de reformulação de conduta. E talvez essa condição de mudança venha a ser algo positivo na transformação do outro. Venha a ser algo que a contribuir na transformação do outro. Então possamos nós, irmãos, pensar nisso, que o exercício do perdão diário para consigo mesmo, porque temos que aprender a nos perdoar. O Espírito Hamed, no livro Renovando a Atitude, coloca isso. Temos que aprender a nos perdoar. Nossos equívocos, nossos erros, nossas limitações. Porque a partir do momento que você começa a perceber que se equivoca, que tem limitação e que erra, você começa a perdoar o outro. Você entende equívocos, limitações e erros do outro. E aí vamos obter misericórdia, porque estaremos sendo misericordiosos, de uma forma infinita, 70 vezes, 7 vezes. E aí o Pai que está no céu, Zico Horta, né? Os amigos da espiritualidade, nossos mentores, Jesus, o Mestre amado, vão entender as nossas limitações, vão nos perdoar e vão estar nos auxiliando. E como eu falo, às vezes de forma, né, até tentando ser engraçado, a espiritualidade chega, vamos dar uma ajuda para esse menino, né, coitado? Está tentando, né? Se André dá uma capengada aqui, uma tropeçada ali, cai, mas vamos dar uma chance para ele. Isso acontece com todos nós. Jesus, em sua infinita bondade, a espiritualidade, em sua infinita sabedoria, está sempre nos dando chance, sempre nos auxiliando. Vamos fazendo a nossa parte. E qual é a nossa parte? Aprendendo a entender que perdoar o outro é perdoar a nós próprios e nos aprimorar e auxiliar no aprimoramento do outro. Muito obrigado, muita paz.